a Thaísa e o Tiago. Está dizendo o seguinte: quero louvar e engrandecer o nome do Senhor pela bondade dele para com a minha casa e família. Primeiramente, por ter dado um grande livramento ao meu esposo nessa mesma época do ano passado. E segundo, porque amanhã nós vamos completar 9 anos de casado para a glória de Deus. Tiago, eu te amo e quero completar muitos anos mais com você. Fica de pé aí, a Thaísa e o Tiago, por favor. Tá ali, dá um aplauso ao Senhor aí pela vida deles. Deus abençoe. Parabéns. Que Deus continue sustentando a casa de vocês. Amém? Levante aí. Ah, tem mais uma oferta que chegou aqui. Espera aí. Veio com a carta. Já participei de algumas campanhas lançadas pelo pastor Silas Malafaia, nunca por emoção ou pressão, mas por fé. Na última campanha, apresentei ao Senhor pedidos muito especiais. Pedi pela realização do sonho da minha filha de morar na Alemanha, e no dia 13 de maio ela embarcou rumo a Frankfurt, com visto aprovado. Também pedi a Deus novas oportunidades de negócio, e Ele me presenteou com o nascimento da Recreio Bikes Elétricas. No dia 14 de maio recebemos nosso primeiro lote de bikes elétricas. Em poucos dias, vi sonhos e orações começarem a se cumprir. Deus continua surpreendendo aqueles que confiam nele. Marcos Leite, cadê? O obreiro da nossa casa. Tá ali, ó. Deus abençoe. Dá um aplauso ao Senhor aí. Aleluia. Agora você vai apresentar ao Senhor aí a sua oferta, o seu dízimo. Senhor, queremos te dar graças. Obrigado pelo teu sustento, obrigado pela tua provisão, obrigado pela oportunidade que nós temos de ser gratos a ti, de te ofertar, de dizimar, reconhecendo, Senhor, que tudo que temos vem das tuas mãos. Continua abençoando o teu povo, abre portas, dá ideia de novos negócios. Oh Deus, faz expandir os negócios dos teus filhos, promove os teus filhos nos seus trabalhos, que haja abundância, que haja prosperidade, que haja crescimento. Esse é o nosso desejo, que a tua boa mão esteja sobre nós. No nome de Jesus, amém. Você pode passar a oferta para as extremidades, tá bom? Se você vai entregar o seu dízimo, aí você mesmo pode sair aí do seu lugar, se movimentar e depositar o seu dízimo diretamente nos nossos gasofiláceos, que são essas caixas de madeira aí que você vai encontrar pela igreja. Você pode depositar o seu dízimo, tá bom? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você. Como já foi dito aqui, o pastor Mateus já disse aqui, nós, aqui ao lado do Kids, né, nós estamos fazendo ali um espaço baby, né, para você que tem filho de colo, precisa amamentar. Então a gente vai ter um espaço super confortável, moderno, bonito, bacana, para você estar com o seu bebê lá, se precisar amamentar. O culto vai estar rolando lá dentro, vai ter uma TV. Então tudo que está acontecendo aqui, você vai conseguir assistir de lá, tá bom? Com todo o conforto possível, tá? Com toda a descrição, para você amamentar o seu filho. Se dormir vai ter berço, tudo direitinho lá, todo o suporte, micro-ondas para você esquentar uma mamadeira, um leite, alguma coisa. Então vai estar tudo bacana lá. O projeto já está lá na parede, você pode passar lá e sonhar com a gente, tá? O projeto está lá. E se alguém desejar abençoar essa obra de alguma forma, fala com a gente, porque a gente precisa, tá? Então, pastor, quero dar uma oferta para essa obra, pastor, quero ajudar nessa obra, procura a gente, pode procurar o pastor Mateus, a gente está ali para poder fazer o melhor para que o reino de Deus cresça, tá bom? Quantos desejam ouvir a palavra de Deus, diga amém. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo de número 4. Filipenses capítulo de número 4, enquanto você encontra, né? Nós vivemos um final de semana difícil para a nossa igreja. Eu não consigo subir no altar e fingir que nada está acontecendo ou que nada aconteceu, né? Nós tivemos uma perda de um irmão muito querido na nossa igreja, criado aqui desde criança, obreiro dessa casa, uma família tradicionalíssima da DEVEC, né? E tivemos uma perda. Então eu peço para que você ore pela família da pastora Cristiane, tá? Seu filho, toda a sua casa, porque é um tempo de luto e a gente precisa respeitar isso. A gente precisa entender isso, né? A Bíblia diz que nós devemos
nos alegrar com os que se alegram, mas também devemos chorar com os que choram, né? E esse é um tempo de nós chorarmos com os que choram. Eu tenho uma palavra da parte de Deus, né? Eu fiquei pedindo a Deus o que pregar num domingo como esse, num tempo como esse, e Deus me deu uma direção, e eu tenho uma palavra que vai ser cura para o nosso coração, para a nossa alma, e eu queria que você lesse comigo, Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 6, se você encontrou, diga amém. Diz assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Diga graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor pela sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso 6, ele vai começar esse versículo dizendo: não estejais ansiosos, não estejais inquietos por coisa alguma. E aí ele vai dar uma receita de como vencer essa ansiedade, essa inquietude. E ele vai colocar aos Filipenses dizendo: antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus por oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, eu quero tratar sobre um assunto muito pertinente ao nosso tempo. Nós estamos vivendo um tempo em que já é considerado, segundo os especialistas, uma epidemia de saúde emocional. Nós estamos vivendo uma epidemia de saúde emocional. Segundo a OMS, que você sabe que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil, eu disse qual país? O Brasil é o país mais ansioso do planeta. Ou seja, o brasileiro é o ser humano mais ansioso da Terra. E eu comecei a pesquisar para entender por que o brasileiro é o mais ansioso da Terra. Tem alguém ansioso aqui? Levanta a mão. Tem alguns e tem uns que são mentirosos, né? Que não levanta. Deixa eu dizer uma coisa para você. A ansiedade, ela é algo que é normal. Todo mundo tem um nível de ansiedade. É normal. Quem aqui nunca ficou ansioso antes de uma festa, de um casamento? Quem aqui nunca ficou ansioso para fazer uma prova? Quem aqui nunca ficou ansioso para ver um jogo de futebol? Né? Quem aqui nunca ficou ansioso para fazer um teste, para passar por um tempo de seleção, de entrevista? É normal, faz parte da gente. O que não é normal é quando isso se torna num transtorno de ansiedade, que aí se torna em algo patológico, que começa a atrapalhar a nossa vida. A gente já não consegue viver normalmente, a gente já não consegue se relacionar normalmente, a gente já não consegue trabalhar normalmente, não consegue dormir, se alimentar. E o Brasil, né, é o país mais ansioso do mundo. Os brasileiros são os mais ansiosos da terra. E por que isso? Aí a gente começa a ver alguns fatores. Instabilidade financeira. A gente começa a ver o país que a gente vive, não há uma estabilidade. O tempo inteiro a gente não sabe o que vai ser no futuro. As coisas mudam, aí muda governo, e vai para a direita, e vai para a esquerda, e vai para tudo que é lado, não muda nada. E aí, as coisas acontecem, e a gente começa a ver
uma instabilidade na questão de segurança, principalmente nós do Rio de Janeiro. A gente deve ser o mais ansioso do Brasil. Se o Brasil é o mais ansioso do mundo, o Rio de Janeiro deve ser o mais ansioso do Brasil. Porque a gente sai de casa, vamos ser sinceros, a cada esquina, a cada sinal que a gente para, a gente está tenso o tempo inteiro. A gente não sabe se vai voltar para casa. A gente não sabe se a gente vai conseguir voltar, pelo menos com o nosso carro para casa. A gente começa a viver em alarme, o corpo alarmado, o cérebro alarmado, o tempo inteiro. A gente abre a rede social, aí a gente segue Recreio News, a gente segue não sei o que. Irmão, é assalto em tudo que é esquina, só aparece tragédia. Aí você liga o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, o não sei o que, o RJTV, é assalto, é o fulano que tomou um tiro não sei aonde, é não sei quem que foi confundido. Irmão, a gente vive o tempo inteiro alarmado, o tempo inteiro tenso, e o nosso corpo não foi feito para viver assim. E aí começa a gerar níveis de estresse, cortisol e tudo que você sabe, e a gente vai se tornando gente ansiosa. E aí é dívida que a gente tem que pagar, é os boletos que sempre vencem. O boleto nunca perde, ele sempre vence, né? Nunca. Então, são coisas que vão acontecendo, que vão gerando na gente cada vez mais níveis de ansiedade. Aí é excesso de telas, de informações. Um ser humano nunca recebeu tanta informação como hoje, né? Já foi detectado que uma criança, um adolescente hoje tem mais informações do que o imperador tinha lá, não sei quantos anos atrás. Por quê? É informação o tempo inteiro, é dopamina barata, porque a gente pega a rede social e fica rodando aquilo, e eu sei que tem muita gente que deita na cama e vai rodando, e vai rodando, e vai vendo meme, e vai vendo desgraça, e vai misturando tudo. Aí, daqui a pouco quer ter paz, o corpo dorme, mas a alma não descansa. Aí você dorme cansado e acorda mais cansado do que dormiu, e parece que não dormiu. Então a gente vive um tempo difícil. Os tempos são difíceis. A gente vive, o doutor Augusto Cury, que eu acredito que todos conheçam, né, o psiquiatra mais lido do mundo, ele disse algo muito interessante. Ele falou o seguinte: a mente do ser humano é tão criativa que se você não tiver um problema, ela cria. Verdade. E nós sofremos muito mais por coisas que nunca vão acontecer com a gente do que com o que realmente acontece. A gente cria na nossa mente cenários do que pode acontecer, e a gente começa a sofrer por antecedência, e a gente começa a sofrer de como vai ser o amanhã. E aí essa ansiedade do amanhã rouba a gente do mais importante, que é o hoje. A gente vê pessoas que estão o tempo inteiro com a cabeça no amanhã e não conseguem viver o hoje. Estamos sendo roubados do melhor que temos. O tempo de hoje é tão maravilhoso que se chama presente. O amanhã está no ventre. O ontem está na sepultura. O que a gente tem? É o hoje, é o presente. E a gente deixa de viver o hoje, a gente deixa de admirar as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente deixa de aproveitar a nossa família, a gente deixa de beijar os nossos filhos, a gente deixa de dizer um eu te amo para nossa esposa, a gente deixa de viver, de contemplar o belo, como diz o doutor Augusto Cury, a gente deixa de ver as coisas boas que estão acontecendo pela preocupação do que pode acontecer. E a gente começa a ser roubado do tempo presente, começa a ser roubado do hoje, e começa a viver ansioso pelo que pode acontecer, pelo que vai acontecer. E Deus está permitindo tanta coisa boa acontecer hoje. A gente só precisa ter mais atenção no que está acontecendo à nossa volta. Tem tanta coisa boa acontecendo. Elias, o profeta Elias, ele venceu os profetas de Baal. Ele venceu 450 profetas, ele venceu tanta gente, tantas guerras, tantas batalhas. De repente Jezabel faz uma ameaça para ele. Ela dá um juramento de morte para ele. Ela vai dizer o quê? Amanhã, a estas horas, vai morrer.
Assim como tu fez com os profetas, vai acontecer com você. O que vai acontecer? Elias vai para a caverna, entra em depressão, pede para morrer, não quer viver mais, quer largar tudo, quer deixar tudo para trás. Só que entenda uma coisa, olha que interessante, Elias sofreu, entrou em depressão, pediu para morrer por coisas que nunca aconteceram na sua vida. Por quê? Jezabel disse para ele, você vai morrer. E se tem uma coisa que não aconteceu na vida de Elias, foi morrer. Até hoje ele não morreu. Passaram 24 horas que Jezabel falou, não morreu. Passaram 1000 anos, não morreu. 2000 anos, não morreu. Não morreu, pastor? Como assim? A Bíblia diz que o carro de fogo e o redemoinho passou e arrebatou Elias. E ele não morreu não. Só que ele entrou em depressão, ele pediu para morrer, ele pediu para não viver mais, o que Deus tinha para ele, por causa de uma ameaça do que poderia acontecer, mas nunca aconteceu. E quantas pessoas hoje estão deixando de viver, quantas pessoas hoje estão sendo tristes, infelizes, quantas pessoas hoje estão sofrendo por coisas que nunca vão acontecer. A tua mente está criando problema que não vai acontecer, a tua mente está criando coisas que não vão acontecer, e você está sofrendo por coisas que nunca vão acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, nenhuma ameaça desse tempo, nenhuma palavra contrária desse tempo pode ser maior do que o que Deus já liberou sobre a sua vida. Aleluia. A gente precisa desacelerar. Vamos ser sinceros. A gente vive numa correria e a gente normalizou tanto isso que se a gente não falar que está na correria, a gente está errado. Porque, como é que está? Na correria, na correria. Aí se tu fala, não, estou tranquilo, preguiçoso, quer nada, não é. A gente precisa desacelerar. A gente não é judeu, né, que guarda o sábado, mas a gente precisa ter um sábado na nossa vida. Porque o que é o sábado para o judeu? É um dia dedicado ao Senhor, que não trabalha, não faz nada para ninguém, é sua família e Deus. E a gente precisa ter um dia desse para a gente também. Para uns vai ser a segunda, para outro vai ser a quarta, para outro vai ser o domingo, não importa. Mas você tem que ter um sábado na sua vida. A gente tem que ter um dia que eu não vou atender telefone. A gente tem que ter um dia que eu não vou responder mensagem. A gente tem que ter um dia que eu não vou me preocupar com nada. Irmão, tem o boleto de segunda. Segunda a gente resolve, hoje é sábado ainda. Vai viver com a tua casa. Dá uma desacelerada. Para de querer. E a nossa alma, ela é insaciável. Tanto é que você tem hoje coisas muito maiores do que você sonhou um dia e não está satisfeito. Porque a gente sempre quer mais. A gente morava de favor, queria só um cantinho. Aí arrumou um cantinho. Agora esse cantinho já está muito pequeno, quero um apartamento. Aí conseguiu o apartamento. O apartamento já virou apertamento. Não é só apertamento. Aí quero uma casa. Aí conseguiu uma casa. Só que agora eu já não quero mais essa casa, eu quero uma casa muito maior. E quando você chegar nessa casa muito maior, você vai querer um palácio. E quando você chegar no palácio, você vai querer uma fazenda, uma cidade. Você vai querer cada vez mais, porque a alma é insaciável. E se você entrar no jogo da sua alma, na inquietude da sua alma, você vai ser um eterno ingrato, insatisfeito. E aí você vai começar a viver numa loucura de conquistar. E aí cada vez mais você fala, não, porque quando eu conquistar eu vou ficar tranquilo. Não, você está sempre querendo algo maior e nunca consegue ficar tranquilo. Então a gente precisa aprender a contemplar o que Deus está fazendo. Eu lembro, isso foi em 2021, eu estava aqui, eu era o vice-dirigente dessa igreja. Meu filho estava com 7 anos, começou a jogar bola, aí federou, foi disputar o Campeonato Carioca. Aí o primeiro jogo dele, um domingo de manhã, hoje agora ele está até jogando, eu estou aqui. Mas o primeiro jogo dele foi um domingo de manhã. E aí, na época era escola dominical, agora a gente voltou hoje, né? Mas na época era escola dominical de manhã e o culto à noite. Quem lembra desse tempo aqui?
Ok. E aí eu lembro que eu não vim para a escola dominical. Eu fui ver o jogo do meu filho. E aí meu pai, que era criado em outra geração, me ligou. Tu é maluco? Eu falei, por quê? Tu não foi para a escola dominical para ver futebol? Eu falei, pai, deixa eu dizer uma coisa para você. A escola dominical vai estar lá domingo que vem, no outro domingo, no outro domingo, no outro domingo, no outro domingo, e até quando Jesus voltar. O primeiro jogo da vida do meu filho é só hoje. E eu não vou deixar de participar desse momento tão importante da vida do meu filho por causa da escola dominical. Ah, pastor, está falando... Não, estou dizendo para você, se você tiver um dia que sair com a sua família e não está no culto, vá em paz. Para de colocar essa neura, de colocar, não, porque tem que estar, você tem que estar no culto, eu estou aqui sempre. Mas se você tiver uma eventualidade, a sua família, a sua casa, priorize isso. Para de um ativismo religioso, que não vai mudar nada na sua vida. Tem gente aqui que vai falar, agora não vou vir mais domingo não. Também não é assim, falando um evento. É pontual. Uma coisa que aconteceu, é um evento que não vai se repetir. Sabe? Então, a gente precisa aprender a viver o que Deus está nos proporcionando. Agora o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, ou seja, antes de você estar ansioso, antes de você estar inquieto, que as suas necessidades, que os seus problemas, que aquilo que você precisa, seja colocado diante de Deus por oração e súplica com ação de graças. O que é isso? Você sabia que a oração não é terapia, mas é terapêutico? O que é a oração? A Bíblia diz que Deus conhece a palavra antes de sair da nossa boca, sim ou não? Então para que orar se Ele já sabe? Então a oração nunca foi para Deus ouvir. A oração é para você se curar. A oração é para você colocar para fora. É para você compartilhar a carga. É para você compartilhar o peso. Porque se Deus sabe a palavra antes de sair da minha boca, Ele não precisa que eu fale para saber. Mas por que eu falo? Porque quando eu falo, eu divido o peso. Porque quando eu falo, eu me livro do que está me angustiando por dentro. Porque quando eu falo, eu coloco para fora aquilo que está me fazendo mal. Então a oração, e é por isso que tem muita gente que está perturbado porque não ora. Vamos ser sinceros. Não estou falando que é todo mundo não, mas tem muita gente assim. Irmão, eu atendo gente aqui quase que todo dia. Tem gente que a gente conversa, troca e tal, mas vou te ser sincero, tem gente que entra, fala, e no final eu oro, a pessoa fala, ai pastor, usando aqui mais leve. Eu não falei nada, ela só descarregou. Está aqui a minha esposa que é psicóloga. Cara, o psicólogo fala pontualmente numa sessão de terapia. Quem fala é o paciente. E aí, quando a gente fala, né? Quanto mais a gente fala, além de colocar para fora, a gente pensa. E a gente mesmo começa a chegar à conclusão do que a gente precisa fazer através da nossa própria fala. Você está entendendo? Então a gente precisa entender que oração é terapêutico. Está angustiado, está difícil, dobra o joelho, começa a falar com Deus, coloca para fora, vai falando, Senhor, estou aqui, está difícil. E olha só, a gente tem que parar com uma hipocrisia, né? De achar que, não, Senhor, obrigado. Não é obrigado não. Tem gente que fala assim, Senhor, está difícil, o que está acontecendo? Você tem que ser sincero com Deus. Senhor, não é assim não, a tua palavra diz assim, eu quero viver, eu não estou aguentando mais, Senhor, me ajuda aí. Deus gosta da nossa sinceridade. Não é chegar lá e fingir que você, oh Senhor, glória a Deus pelo que eu estou passando. Não é glória a Deus não, Senhor, não estou gostando não. Muda isso, me ajuda. Você é ser humano. E a gente precisa entender isso.
E Paulo está dizendo, antes de você andar ansioso, antes de você andar inquieto, sejam conhecidas as vossas súplicas em oração diante de Deus, sabe? Antes de você se desesperar, vai orar primeiro. Quantos aqui nunca tiveram uma experiência de estar angustiado? Tranca a porta do quarto, dobra o joelho, fala com Deus, sai do quarto renovado. Irmão, tem dia que a cabeça está a milhão. Tem dia que a cabeça está 1.000.000 por hora. É tanta coisa, é tanto problema. E além dos meus problemas, eu tenho que ajudar a resolver os problemas dos outros. E eu sou ser humano. E aí, às vezes o negócio está tão... Se eu não chegar, trancar a porta e falar assim, tá difícil, não dá para eu carregar. Deus fala assim, lança sobre mim a vossa ansiedade. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E deixa eu dizer uma coisa aqui, vou aproveitar para botar uma azeitona na minha empada. Irmão, tem gente que está lançando sobre mim. Lança sobre mim não, lança sobre ele. Tá? Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te atender, te aconselhar, mas eu não tenho como carregar algumas coisas. Então, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ah, mas pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas ali o bom pastor é Jesus, não sou eu. E ele já deu a vida por nós. Ok? Às vezes a gente tem que ser realista, dar um choque. Hello, olha. Por quê? Porque lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus é aquele que carrega as nossas cargas. Jesus é aquele que alivia. É por isso que ele vai dizer em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus é o alívio da nossa alma. Jesus é aquele que tem descanso para a sua alma. Corre para Jesus, vai para Jesus, ora para Jesus, fala com Jesus. Ele tem descanso para a nossa alma. Aí diz assim, verso 7. Primeiro ele fala, não estejais inquietos ou ansiosos. Segundo ele vai falar, antes, sejam tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Olha o que ele está dizendo, é oração e súplica com ação de graças. Sabe por quê? A gratidão é algo poderoso. Porque enquanto a ansiedade está tentando te levar para o que pode acontecer, ou para o que falta, ou para o que não vai dar certo, a gratidão te faz perceber o que já deu certo. Quando a ansiedade tenta roubar a gente do que está acontecendo e do que pode acontecer, do que vai faltar, do que não vai dar certo, a gratidão te faz olhar para o que Deus já fez. Quando você é grato, irmão, eu anotei aqui, deixa eu ler aqui para você. A gratidão reduz a ansiedade, porque a mente ansiosa foca no que falta, no que pode dar errado, no medo do amanhã. Mas a gratidão reposiciona a nossa mente. Para quê? Para o que Deus já fez, para o que ainda permanece e para o que ainda está de pé na nossa vida. Quando a gente é grato, a gente começa a aliviar a carga e a gente começa a ver, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus me curou, Deus não me deixou morrer naquele dia, Deus salvou minha família, Deus me tirou do charco de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha firme, Deus mudou a minha história, Deus me arrancou de um lugar de pecado, de lama, e agora eu vivo num lugar limpo, saudável, na presença dEle, sabe? Deus me tirou de uma história familiar de fracasso e me colocou num lugar onde tudo foi transformado. A minha família ninguém dava certo, Deus me fez dar certo. Na minha família todo mundo quebrava, Deus me fez prosperar. Na minha família todo mundo divorciava, Deus me fez ter um casamento longo. Sabe, você tem que olhar para o que Deus já fez, ser grato por aquilo que Ele já realizou, porque quando você olha para o que Deus fez, para o que Deus realizou, a sua mente melhora, a ansiedade reduz, e você começa a entender, se Deus já fez tanta coisa na minha vida, o que vai ser esse problema amanhã? Se Deus já realizou tanta coisa na minha vida, o que é que vai ser esse problema amanhã?
Porque a ansiedade olha para o que pode faltar, mas a gratidão olha para o que Deus já fez. Agora Paulo vai dizer assim, ó, meu Deus, tem uma página aqui que está rebelde. Paulo vai dizer assim, no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente, ou os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ouça isso com muita atenção. Paulo vai dizer, e a paz de Deus. Essa é a diferença. Por quê? Porque tem a paz que o dinheiro dá. Tem a paz que a segurança dá. Tem a paz que o mundo dá. Tem a paz que tantas coisas podem dar. Mas o segredo está aqui. E a paz de Deus. E a paz de Deus. Que paz é essa? A paz que excede todo entendimento. Ou seja, não dá para entender essa paz. Por quê? Está no meio de uma guerra, mas está em paz. Tem tanta coisa para resolver, mas está em paz. Tem gente que com metade do problema que você tem, já não aguentava mais. Mas você está em paz. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Sabe, quando o apóstolo Paulo está dizendo, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará. Esse termo ali, no original, é um termo militar, que vem de guarda militar. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, e a paz de Deus será a guarda do teu coração e da tua mente. Sabe o que é isso? É como se os problemas, os pensamentos ruins, as coisas que vêm para afligir a sua mente e o seu coração viessem, mas quando chegassem diante de você, tem guardas fortes e poderosos. Que guarda é esse? A paz de Deus, que não deixa passar o pensamento, que não deixa passar a aflição, que não deixa passar a angústia. Por quê? Porque a paz de Deus guardará, será o guarda do teu coração, será o guarda da tua mente. E é essa paz que eu profetizo sobre a sua vida, é essa paz que eu profetizo sobre a sua casa, é essa paz que eu profetizo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre essa igreja. A paz de Deus, a paz de Deus, não é a paz dos homens, não é a paz do dinheiro, não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Será o guarda do teu coração, o guarda da tua mente. Em nome de Jesus eu profetizo, pensamento mal não vai chegar à tua mente. Eu profetizo, pensamentos suicidas não vão chegar à tua mente. Eu profetizo, pensamentos de problemas não vão chegar à tua mente. Eu profetizo, a paz de Deus guardará a vossa mente, guardará o vosso coração. Você vai enfrentar problema? Vai, mas vai ter paz para resolver. Você vai enfrentar dificuldade? Vai, mas vai ter paz para resolver. A paz de Deus é o guarda, vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa mente, em nome de Jesus. Se você recebe, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O verso 8, ele vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha o que Paulo está dizendo para nós. A gente às vezes vive num engano, e o diabo tenta fazer isso o tempo inteiro com a gente, de que nós não temos poder sobre os nossos pensamentos. Existem pessoas que acreditam piamente que não conseguem controlar o que pensam. Só que Paulo está dizendo o contrário para nós. Ele está dizendo: você pode determinar no que você vai pensar, você decide o que você vai pensar. E aí ele começa a dizer se é boa fama, se é a virtude, se é puro, se é honesto, se é justo. Nisso vocês devem pensar. Por quê? A gente fica pensando, irmão, porque a gente é tão
absorve tanta coisa e a gente é tão contaminado o dia inteiro com notícias ruins, com desgraça, com coisa ruim o tempo inteiro. Fulano, assalto, vão matar o fulano, e não sei o que, e não sei o que lá, e roubaram, e fizeram, e olha aí, e o Vorcaro, e não sei quem, e tudo o tempo inteiro, e desgraça, e coisa ruim, e o tempo inteiro, e a corrupção, e é isso, que a gente começa a ser contaminado com aquilo, e a nossa mente, ela vai pensar naquilo que ela está sendo alimentada. Aí Paulo está dizendo: olha, vão chegar mais notícias até vocês, vão chegar coisas ruins até vocês, porém, sabe o que vocês devem pensar? No que é puro, no que é justo, no que é verdadeiro, no que é de boa fama, no que é a virtude. Nisso pensai, ou seja, troque os seus pensamentos. Porque, irmão, você sabe, é comprovado cientificamente que o pensamento vai gerar um comportamento, comportamento vai gerar um hábito, e aí você sabe como é que é. Então o que Paulo está dizendo é: pensem em coisas boas, pensem em coisas puras. Sabe, graças a Deus, eu já consegui me libertar. Hoje, quando eu ligo a televisão, ou é para ver um futebol que eu gosto, eu não vou me libertar nunca. Eu gosto. Ou é para ver um futebol, ou é para ver um filme numa plataforma de streaming, alguma coisa, uma série que eu gosto também. Irmão, está aqui minha esposa de prova. Eu não ligo televisão para ver jornal. Eu não ligo televisão. Pastor, mas tem que estar informado. Irmão, eu só dou informação ruim, para que eu quero isso? O que eu quero ser informado, eu vou lá e busco e pesquiso. Mas o que eu não quero, eu vou ficar colocando minha mente como lata de lixo para emissora que só quer falar coisa ruim. Sabe, para de assistir isso, irmão. Para, se está te fazendo mal, por que tu continua? Às vezes minha esposa fala que eu ando, parece que eu estou andando na Disney. Aí ela, tu tá pensando, tu é muito puro. Fala assim: graças a Deus, me deixa assim. A vida está na Disney, né? Eu falo: graças a Deus, deixa aqui, eu estou vendo o Mickey ali, tá tudo certo. Porque eu não quero que a minha mente seja dominada por desgraça, coisa ruim o tempo inteiro. Porque a pior coisa que tem é você conversar com gente assim. Irmão, tem gente que dá até nervoso de ficar perto. Só fala desgraça, coisa ruim, fala: é só o começo das dores. Vai piorar, daqui 4 anos, virou uma Venezuela. Falei: Jesus, tem misericórdia. Sabe, então, tem gente que é tão dominado por isso, pensa tanta coisa que é desgraça, e aquilo que está nele, ele começa a jorrar nos outros. Não, eu quero ser. Sabe o que a gente precisa fazer? Está aqui, Isso aqui vai fortalecer você, isso aqui vai te dar esperança, isso aqui vai fazer você ficar de pé, isso aqui vai te fazer vencer, isso aqui não vai deixar você afundar. É isso aqui, irmão, não é nada mais do que isso. A palavra de Deus, pensa nela todo dia, toda hora. É por isso que o salmista vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiros de água, as folhas não caem, dá o fruto na estação certa, e tudo que ele fizer prosperará. Se tem uma coisa que vai fazer a gente vencer, é a palavra de Deus. É a palavra. Paulo está dizendo: é uma receita que está aqui. Ora, pense em coisa boa. Se você fizer isso, irmão, sabe, vai dar certo. Não tem como dar errado. E deixa eu dizer uma coisa: se está difícil, pede ajuda. Se está difícil, conversa. Você tem amigos, você tem pastores. Eu estou aqui quase que todo dia atendendo. Você tem pessoas à sua volta.
Você tem gente perto de você que você confia. Você tem pai e mãe ainda. Quem tem. E além disso, não é vergonha você ir num psicólogo, não. Não é vergonha você ir num psiquiatra, não. Não é vergonha ter que tomar um remedinho, não. O problema é que a gente cria um preconceito e a gente não tem que ter vergonha disso, não. Eu já fiz terapia e vou fazer de novo agora com psicólogo. Porque tem gente que fala, para maluco. Eu sou maluquinho de Jesus. Irmão, a gente sofre tanta coisa. Esse ano está sendo um ano difícil para mim. Um ano difícil. Quem viu aqui, numa mesma semana, eu sofri um acidente que eu podia ter morrido. Dei PT no carro. 3 dias depois, eu machucado ainda, perdi meu pai. Fui lá tirar o corpo dele de cima de uma cama que ele dormiu e não acordou mais. Uma semana depois que o meu pai faleceu, descobri que a Aline estava grávida. E agora quarta-feira a gente foi fazer um exame e o bebê está morto. Nós já perdemos um em 2022, perdemos um outro agora. A gente tem uma palavra de Deus. E ninguém sabe disso, porque eu não fico lá falando para ninguém. Estou falando aqui agora porque vocês são a igreja, a minha família. Orem por mim, orem pela minha casa. É difícil. É difícil. Não é fácil. E eu não estou aqui para colocar imagem de super-homem, de homem de ferro para ninguém. Eu sou pastor e ser humano. Também tenho conflitos. Também passo momentos difíceis. Também penso em parar. Também penso em desistir. Também penso que não vai dar certo. Também penso muita coisa. E se eu tiver que fazer uma terapia no psicólogo, qual é o problema disso? O que vai me fazer mais homem, mais pastor, menos homem fazer isso? A gente precisa aprender a correr para Jesus, porque Ele é o alívio da nossa alma. A gente precisa aprender que a gente é ser humano e se a gente tentar carregar sozinho, não vai dar certo. Se a gente tentar resolver, se a gente tentar matar no peito, não sei o que, não vai dar certo. Irmão, pede ajuda, conversa, se abra. Nós estamos aqui. A gente está aqui para ajudar um ao outro. Paulo vai dizer aos Gálatas: carregai as cargas uns dos outros. Ou seja, eu te ajudo a carregar um pouquinho da sua, seja, ajuda a carregar um pouquinho da minha. A gente vai se ajudando, a gente vai carregando uns dos outros. O que pode é que ninguém vai afundar. Se a gente um ajudar o outro, ninguém vai afundar. O problema é que a gente vive um tempo que cada um entra aqui e só quer resolver os seus problemas. Eu já tenho tantos problemas. Mas se você emprestar o seu ombro para carregar um pouquinho a carga do irmão que está do lado, não vai te matar e não vai deixar ele morrer. Essa palavra gritou na minha alma esse final de semana. Porque é muito bom. Eu sou um pastor que gosta de uma palavra profética. Você vê, eu pulo, rodo, salto, libero palavra. Eu gosto. É meu jeito. Mas como pastor, eu preciso estar sensível às necessidades da igreja. E talvez você veja aqui hoje querendo uma palavra, e a palavra é essa: cuida da tua alma. Cuida da tua casa. Cuida dos teus filhos. Cuida da tua família. A gente precisa aprender a estar presente em lugares que nós somos insubstituíveis. Porque aqui, se eu morro hoje, amanhã tem outro pastor aqui em cima pregando para você. Lá em casa, não vai ter outro pai para o meu filho. Não vai ter outro esposo para minha esposa. Lá no teu trabalho, se você morre hoje, amanhã eles contratam outro melhor do que você. E a empresa continua. Mas na tua casa, ninguém substitui aquilo que você é. Na tua família, ninguém substitui aquilo que você é.
Precisamos valorizar os lugares onde nós somos insubstituíveis. Dê valor à tua casa, dê valor à tua família. Para de se matar por ministério, para de se matar por empresa, para de se matar por negócio. Se tiver que entregar a tua vida, a Bíblia diz, é pela tua casa, pela tua esposa. Que nós temos que amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. A única que merece que você se mate é ela. Não é essa empresa, não é nada, é a sua casa, é a sua família. E eu quero que você saia daqui hoje refletindo: como é que está a minha alma? Sabe por quê? Elias entrou em depressão e pediu para morrer. Deus cuidou dele. Sabe como é que Deus cuidou dele? Deus não deu bronca nele. Deus falou assim: filhão, levanta, come e bebe. Elias levantou, Deus providenciou pão, água, ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Deus falou: deixa dormir, porque tem hora que tem que deixar descansar. Daqui a pouco ele acordou, come e bebe, porque longa é a tua jornada. Deus respeitou o processo de Elias. E agora Deus alimentou ele, porque às vezes, meu irmão, uma boa noite de sono e um bom pratinho de comida já renova a semana. E aí Deus falou para ele: agora levanta e vai, porque longa é a tua caminhada. Ou seja, Deus estava dizendo, agora ele está alimentado, descansado, está pronto para receber uma palavra profética. Tem um futuro preparado, tem algo para você, tem um caminho preparado para você. Aí Elias continuou. Davi vai dizer: por que te abates, ó minha alma, e por que se perturba dentro de mim? Sabe o que é isso? Inquietação da alma, depressão, dificuldade. Todos os grandes homens de Deus já passaram por isso. E nós não somos diferentes. Nós precisamos entender. Para de querer o tempo inteiro só conquistar, avançar, crescer. Conquistar, avançar, crescer. A pior frase que inventaram é o tal do foguete não tem ré. Aí o Elon Musk agora foi e botou a ré no foguete. Porque tem gente que só quer olhar para frente, só quer avançar, crescer, expandir. Tem hora que tem que dar marcha ré, tem hora que tem que voltar, tem hora que tem que abrir mão, tem hora que tem que pensar assim: estou trabalhando em 4 lugares para ganhar mais, mas eu preciso estar mais na minha casa. Deixa eu abrir mão de um e ficar com os meus filhos. É isso que a gente precisa. Porque dinheiro, irmão, a gente já sabe como é que é. Vai, vem. Agora, a presença da gente, porque a nossa vida é tão rápida. Eu vou fazer 40 anos esse ano, e eu olho para trás, parece que há pouco tempo atrás eu estava com 15, na rua jogando bola, com o pé sujo. E agora eu já estou com 40. Daqui a pouco quando eu vou ver, eu estou com 60. E aí? O que valeu a pena na vida? É só você aprender com quem conquistou tudo, Salomão. Ele conquistou todas as coisas que um homem gostaria de conquistar. Tudo! E no final, ele disse: vaidade e vaidade. Tudo é vaidade. Vamos viver a vida. Vamos beijar nossos filhos. Vamos abraçar nossas mulheres. Vamos se reunir como amigos. Vamos fazer um churrasco. Vamos rir, contar piada. Vamos viver. Vamos viver. Vamos falar de coisas simples. Vamos ficar descalço. Vamos tomar banho de chuva. Vamos fazer coisa que a gente gostava de fazer. E as coisas mais importantes da sua vida que você guarda como lembrança, nenhuma delas foi cara, foi tudo barato. Fique de pé no seu lugar. Me perdoe se você veio com vontade de voar hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Cuida da tua alma. Cuida da tua mente.
Cuida do teu coração. Cuida da tua família. Porque tem muita... A jornada ainda é longa para muita gente que está aqui. Se tiver que reduzir a marcha, reduz. Se tiver que desacelerar, desacelera. Se tiver que diminuir o padrão, diminui. O que não pode diminuir é a tua paz, a tua vida. Ah, mas eu atingi um padrão que não dá mais para voltar atrás. Dá sim. O que não dá mais é para você ficar nessa loucura que você está, que daqui a pouco você dá um infarto, daqui a pouco você dá um AVC, tua família fica aí, tu vai embora. Diminui. Segura a onda. Vamos viver. Vamos curtir a vida. Vamos contemplar as coisas boas que Deus está fazendo à nossa volta. Eu quero fazer 2 orações para a gente encerrar. A primeira oração é para alguém que está aqui. Quem sabe você veio pela primeira vez numa igreja, não sei. E Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Há um alívio para a sua alma, há um descanso para a sua alma. E esse descanso não é um lugar, esse descanso é uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Não há um lugar de descanso. Você pode ir, irmão, para os Alpes suíços. Você pode ir para lugares exuberantes dessa terra. Não é um lugar que dá a paz, que dá o alívio para a alma. É uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus. Ele tem poder para salvar você. Ele tem poder para te dar descanso, paz, descanso para as vossas almas. E se tem alguém aqui essa manhã que deseja entregar a sua vida para Jesus, que quer ter um encontro com esse Jesus, se tem alguém aqui essa manhã que precisa voltar, pastor, eu estava afastado, mas eu tenho que voltar, eu quero voltar, hoje e amanhã, eu queria que a igreja fechasse os olhos agora, em oração comigo, e você que está aqui hoje, e deseja entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, ou você que está aqui, e deseja voltar para Jesus hoje, aonde você estiver agora, faz um sinal levantando a sua mão, aonde você estiver, eu quero orar por você. Tem alguém? Levante a sua mão bem alto, onde você estiver, para eu poder orar pela sua vida. Alguém aqui essa manhã quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém que está aqui e deseja voltar para Jesus hoje? Pastor, eu quero voltar, eu estava afastado. Hoje é amanhã de resgate, hoje é amanhã de encontro. Se você está aqui hoje, faz um sinal com a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Alguém? Se alguém levantou a mão aí, eu não consegui enxergar. Se você deseja tomar essa decisão agora, pede licença do seu lugar e vem até o altar. Eu quero orar por você agora essa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Sai do seu lugar agora e vem para o altar. Jesus quer te dar descanso para a tua alma, alívio para a tua alma.